Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui no canal de nossa igreja para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à 10ª lição, a lição de número 10, ministrada no domingo de setembro, dia 8 de 2024. Esse domingo é o domingo em que comemoramos o Dia Nacional de Missões e queremos aproveitar aqui, em nome do nosso pastor presidente, agradecer a Deus e parabenizar pelo trabalho e a dedicação de todos os nossos missionários. Nosso grande abraço a todos os nossos missionários que estão no campo anunciando o Evangelho. E essa tarefa, como bem sabemos, é uma tarefa da igreja. Então, enquanto igreja, nós que estamos aqui do outro lado, estamos orando, intercedendo, colaborando, e os missionários estão no campo anunciando, levando esta mensagem preciosa. Então fica aqui nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos missionários. A lição de hoje tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. Isaías capítulo 64 e verso 4 é o textuário da lição de hoje. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nos momentos dramáticos da vida, é neste momento que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente, integralmente. Então essa lição é maravilhosa, vamos entender coisas e lições preciosas para a nossa vida. O objetivo da nossa aula é relatar o plano de Mardoqueu, mas também o temor de Esther. Vamos aprender também e considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu e também demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Então observe que nós estamos diante de um texto bíblico que nos esclarece, como que a ação de Deus, a forma de Deus trabalhar sempre é coerente, sempre é ordeira, porque estamos falando do nosso Deus verdadeiro. Estamos falando de um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Então estudaremos as atitudes de Mardoqueu, estudaremos como Esther se comportou em favor de todo o povo judeu e também o decreto do rei assinado, a ordem de extermínio já havia chegado a todas as províncias. E o que acontece? O dia da matança já estava definido e era preciso clamar a Deus e agir inteiramente sob a direção de Deus. E aí, Esther é esse instrumento a ser usado por Deus e o Senhor deu vitória. O plano é perigoso, será que teria êxito com tamanha facilidade? É isso que nós vamos estudar, mas Deus sempre age para nos dar livramento. Livramento. Deus tem esta habilidade. Quando eu digo que Deus tem esta habilidade, não significa dizer que há limites para Deus. É exatamente o contrário. Não há limites. Deus é hábil em tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, nós vamos entender aqui esse caráter altruísta de Esther, essa ousadia, essa graça de Deus em toda a função que ela desempenha e reconhecendo sempre que não era ela, não era a sua estratégia, mas era exatamente a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoch. É com alegria que, em nome do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, agradecemos você. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Você que está fora de Presidente Prudente, passando por aqui, participe dos nossos cultos. Será uma alegria recebê-los aqui em nossa igreja. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal e divulgue este conteúdo para que mais pessoas sejam edificadas pelo poder da Palavra de Deus. Nós vamos então iniciar a nossa aula já no primeiro tópico com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca.
Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, ao pastor William Enoch, amigo querido que nos antecedera. Eu quero muito rapidamente construir com você considerações dos assuntos relacionados à lição de número 10, que falará sobre o plano de livramento e o papel de Esther. Pois bem, introdutoriamente, como pode ser percebido pelos meus irmãos, é nessa lição que veremos, evidentemente, as atitudes de Mardoqueu e Esther relacionadas ao povo de Israel. E tratam-se de atitudes nobilíssimas, distintas, né? Como suponho ser sabido por parte dos meus irmãos. É evidente que havia a necessidade de um clamor, como ressaltado na lição anterior. E o primeiro assunto fala sobre o perigoso plano e temor de Esther. Vejamos por qual razão, pelas lentes do pastor Silas Queiroz. Em princípio, ele destaca que houvera lamento, choro e compadecimento. Quais as razões para que essas evidências fossem, portanto, evidentemente mostradas aqui no texto? Mardoqueu, ele não escondeu o seu abatimento, de maneira que o quadro trágico profundamente criou nele o lamento, como registra o capítulo 4 do livro de Esther, quando com panos de saco e cinza ele grita em alta voz diante da sociedade as suas lamúrias. Sua atitude foi enviar roupas a Mardoqueu, me refiro a Esther naturalmente, mas ele as recusou, e os motivos eram justamente porque ele tinha o interesse de demonstrar a sua lamúria, a sua lamentação, o seu estado caótico. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Os seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus nas províncias, diante da ordem da matança emitida pelo rei Assuero. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Esse item elenca, portanto, as lamúrias de Mardoqueu, a postura inicial de Esther de tentar preservar a idoneidade, a imagem e a reputação de seu primo, né, e que tiveram um papel paternal para com ela também, como sabido pelos meus irmãos, e, sobretudo, demonstrar o quão relevante é compartilhar os nossos sentimentos com pessoas saudáveis. Isso nos faz bem, isso é necessário. Você coloca para fora as suas ânsias, suas necessidades, seus desafios, seus desafetos e assim por diante. O segundo item fala de um obstáculo real. E esse obstáculo, evidentemente, está relatado no texto, visto que, por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Havia o obstáculo. Qual era? Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, quer homem ou mulher, fosse ao interior sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. E é a essa altura que acredita-se na rigorosa norma existente, porque os reis temiam ser vítimas de conspirações. Então veja que, a posteriori, depois do comportamento de Mardoqueu, um comportamento legítimo, mas ao mesmo tempo em pé de igualdade, em equivalência, chamativo, dada a sua compostura social, vejamos que o obstáculo real era justamente esse, o risco que a própria Esther corria de entrar na presença do rei sem ser convocada para tal.
E essa convocação, como disse há pouco, ocorria justamente para proteger o rei de uma eventual conspiração. E Esther não deixou de destacar esse perigoso plano na qual ela poderia ser submetida. De modo que o item 13, assim a gente finaliza o primeiro argumento, ele fala sobre o autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465, como relata a história. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado a morte. Bigtan e Teres, você deve se lembrar dos dois. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, e você deve se lembrar de muitos deles. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando atacados, Deus é a nossa defesa. Portanto, se eu posso exaurir uma informação relevante do item 3 a vocês, eu diria, em especial ao meu irmão ou irmã que exerça algum tipo de liderança, seja internamente ou externamente, me referindo a ambiente religioso ou não, portanto, veja que exercer um papel de autoritarismo e não de autoridade é doentio. A autoridade é necessária, mas o autoritarismo fere. A autoridade é relevante, mas o autoritarismo é doentio. Você não precisa exigir que as pessoas façam, nem mesmo mandar com que elas executem. Você pode, por meio da sua liderança, induzir. Você pode pedir e ter o seu pedido ou a sua indução atendida, desde que o diálogo seja respeitoso para tal. Atitudes como tais de autoritarismo, lamentavelmente, levam à morte, e algumas delas trágicas, como a do próprio Assuero e de outras lideranças citadas ou não citadas no texto em questão. Mardoqueu convence Esther, esse é o nosso segundo tópico, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu a sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero e por isso ela toma essa decisão. Ela sabia, ela tinha consciência. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther e pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, porque a ordem real era o extermínio, né, total dos judeus, sem nenhuma exceção. Isso está lá no capítulo 4. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma, porque a expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus. E ele confiava acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecemos que o nosso socorro vem de Deus. Fazemos então dessas pessoas os nossos ídolos. E Deus abomina todo o tipo de idolatria. Olha, irmãos, é imprescindível que tenhamos a consciência, mas também a prática da intercessão. Orar pelo outro, clamar pela causa do outro. Interceder é se pôr no lugar do outro e confrontar, né? É colidir com essa necessidade. Então é orar de forma incansável, incessante, com compromisso. E Mardoqueu, ele tinha confiança em Deus, sabia que o Senhor agiria de alguma forma. Mas aqui fica claro, não devemos idolatrar as pessoas. Não devemos rotular as pessoas julgando que elas serão a nossa salvação. Não, quem faz o milagre, quem faz o extraordinário é somente o nosso bondoso Deus. Bom, o segundo item é primeiro Deus e depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir, mas antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que dirigisse e para que desse a Esther a graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, ela pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e que eles tivessem agora a disposição para clamar a Deus, mas que também fizesse jejum por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Equilíbrio, prudência espiritual
sempre nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus em o nosso cotidiano que estamos atravessando, as situações que enfrentamos. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo, o materialismo. As pessoas estão muito preocupadas somente com as coisas terrenas. Inspirados no ateísmo, as pessoas rejeitam de forma veemente e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência, como o senhor de seus destinos, como a medida de todas as coisas. Então a autoconfiança, a soberba humana são de origem maligna. Isso nunca procedeu de Deus. Confiar em Deus, mas nunca tentar a Deus. Não é oprimir, não é colocar Deus contra a parede. Esther confiava em Deus, mas ela não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse aquilo que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer e por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a perder a sua vida. Olha que interessante. Está no texto, perecendo, pereço. Será que teríamos essa mesma disposição e coragem? Décadas antes, lá na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé, a mesma disposição. Quando você lê a história, Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 18, eles também demonstraram plena convicção do Deus a qual servimos. Nós temos convicção, sabemos, sei em quem o Deus em quem tenho crido, eu sei o que Ele pode fazer, não importa se vai livrar ou não, eu acredito, eu tenho fé neste Deus. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus. Olha que absurdo. Pessoas que acreditam que é possível pôr Deus contra a parede. A soberania divina jamais pode ser desafiada por ninguém. Então, Esther nos dá uma grande aula. Antes de se dirigir ao rei, ela conclamou um jejum pela causa, pela necessidade, e o Senhor direcionou, atendeu, abençoou. Esse deve ser o nosso compromisso sempre. Pois bem, queridos, para finalizarmos o diálogo de hoje, nós temos o comentário do tópico 3, que fala sobre o plano. Esther entra à presença do rei, propõe um banquete. O item 1 dialoga sobre a prudência, a preparação e a ação, elementos evidentemente destacados na figura de Esther. Quando ela então decide entrar à presença do rei Assuero, estava sujeita a qualquer tipo de reação, inclusive a morte. Era um enorme desafio, mas ela se preparou espiritual, emocional e fisicamente, visto que houvera 3 dias de jejum, mas após isso ela se veste com as vestes reais, vai ao pátio interior da casa, diante do salão onde ficava o trono. A sua conduta, coloco lupa nessa fala do pastor Silas, nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Veja que ações precipitadas beiram o precipício. Então, qualquer que sejam as nossas ações, que elas sejam filtradas pela pessoa de Esther, enquanto personagem bíblica, não é? Uma vez que, embora a causa fosse urgente, ou por que não dizer emergente, ainda assim ela se adequou, se preparou para que o seu pedido fosse entendido e despachado. Vejamos que a prudência é uma virtude, a maturidade nos leva a isso. A tolerância, a paciência em alguns momentos, embora vivamos dias intolerantes e impacientes, também são virtudes. Esperar para agir no momento certo, usar as expressões corretas, não no seu sentido de vernáculo linguístico, mas no seu sentido de atendimento amistoso, respeitoso, pode abrir como ao mesmo tempo fechar portas. No caso de Esther, houvera prudência, houvera preparação, mas ela não deixou
de agir, houvera também ação. O item 2 comprova que o gesto foi aceito, estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o cetro de ouro. Ela se aproximou, tocou a ponta do cetro, cumpriu o protocolo legal. Era incomum alguém se apresentar sem ter sido chamado. E aí o rei indaga: que é o que tens, rainha? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha que abertura inicial que Assuero fornece para Esther, sem que ela diga uma palavra, sem que ela se expresse, sem que ela dê o seu depoimento, o rei já a induz a refletir que seria um diálogo amistoso, não é? A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase, que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Portanto, por mais que houver uma hipérbole, um exagero, uma força de expressão, ainda assim, a maneira como o rei a utiliza dá conotação de que a sua intenção, seu pedido, a sua solicitação, muito possivelmente seria aceita. Para fecharmos o raciocínio, o item 3 demonstra um comentário sobre a sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Eu acho que todos vocês que me assistem se recordam do que é uma sintonia, não é? Especialmente os mais vividos, se lembram que os rádios antigos, para alcançarmos a frequência exata, por vezes, a gente acostumava ouvir um chiado. Isso me lembra muito a casa da minha avó e dos meus pais também. Até que alcançássemos a frequência exata, havia um chiado nos aparelhos sonoros. Mas quando a frequência era, então, atingida, havia uma sintonia. Essa mulher, ela estava em perfeita, me permito utilizar essa expressão, embora ela seja uma força de expressão, em perfeita comunhão com Deus. Ela estava em sintonia com o Senhor e houvera resultados por isso. Mesmo o rei prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas convidou para um banquete junto com Amã, ocasião que o rei renovou sua disposição em atender qualquer pedido de Esther. Olha a maturidade, a sabedoria, a sagacidade para entender o momento certo para expor o que tinha que ser exposto. Esther convida Assuero, Amã, para um outro banquete e no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Última noite decisiva mudaria o curso da história. Diz o pastor Silas que os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Se você já crê nesse Deus da qual você serve, continue crendo, porque esse é o nosso Deus que pode ser caracterizado a essa altura como o Deus da providência. Muito embora todas as portas possíveis do reinado persa estivessem fechadas para com os judeus, o Deus Todo-Poderoso é capaz de abrir portas aonde não existem portas. E esses elementos podem ser visivelmente percebidos no texto. Encerrando a lição de hoje, aprendemos que confiar em Deus integralmente nos fará grandes vencedores. Nos fará pessoas que desfrutam dessa comunhão tão linda com Deus, porque vamos aprendendo a depender dEle, a confiar nele e a viver experiências extraordinárias em seu reino. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. Em tudo nós vemos a ação de Deus, o agir de Deus, a graça de Deus. O Deus Todo-Poderoso nunca perde o controle. Alegre-se em Cristo neste momento. Somente a Ele glória, honra, poder, majestade para sempre. Este é o Deus a qual servimos e que possamos, nos momentos mais difíceis da vida, celebrar com júbilo ao Senhor. Nos momentos de alegria, que possamos celebrar ao Senhor. Que possamos confiar no Senhor. Que possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, sim, tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência.
Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Estaremos de volta na próxima lição, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.